Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Prof. Flumente, chegando para vocês com os vídeos das questões do mês de março de 2023 da prova teórica do Detran. Mas antes de eu começar esse vídeo, claro que eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, para você ativar o sininho para poder receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui diariamente e, claro, deixar o teu joinha, deixar o teu like, deixar o teu comentário, compartilhar esse canal aí com todo mundo e bora lá comigo para mais um vídeo. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir será punido com. Lembrem-se daquilo que eu sempre falo aqui no canal. Toda vez que tiver algo errado, tiver algo faltando, seja com o condutor ou com o veículo, sempre vai gerar primeiro a multa e em segundo a retenção para regularização. Por exemplo, eu preciso usar óculos. Óculos é o quê? É a lente corretiva. Então, eu preciso usar lente corretiva e na minha carteira vem lá a observação. Se eu estiver dirigindo sem, vai gerar a multa e mais a retenção do veículo para quê? Para regularização, para eu poder colocar o óculos e continuar dirigindo. Com relação às placas de regulamentação, considere. Essa questão é muito simples, porque o que ele está dando para nós? Número romano 1, 2 e 3. Ele está dando a placa e a definição. E aí nós precisamos ver se a definição que ele está dando condiz com o que significa a placa. Por exemplo, no número romano 1, a placa, então tem o desenho de um ônibus e ele pergunta, significa que é proibido o trânsito de ônibus? Não é. Por que não é? Lembra que toda vez que tiver uma placa redonda, vermelha, ou seja, uma placa de regulamentação ditando uma proibição, ela tem que ter um corte, igual tá lá no número 3. No número 3 tem uma motocicleta e tem um corte. Então, quer dizer o quê? É proibido motocicleta, tá? Então, a número 1 não condiz a placa com a definição. Número 2, a placa, então tem o desenho de um caminhão agora, significa que é proibido o trânsito de caminhões? Novamente, não tem proibição nessa placa. Por quê? Porque não tem corte. Tivesse um corte, estaria ditando uma proibição, uma restrição, mas não tem. Então, na número 1, na verdade, significa que tem ônibus, tem presença de ônibus, é permitido ônibus. E na número 2, que tem caminhão, que é permitido caminhão, ou que é uma faixa exclusiva para caminhão, assim como na número 1. Então, a placa do número 1 e do número 2 não condiz com o significado que está ali. E aí, a placa 3 diz que é proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Aí sim está correto. Por quê? Porque essa placa que tem o desenho de uma moto e com um corte está ditando uma proibição. Proibido o trânsito de ciclomotores, motocicletas e motonetas. Então, só está correta a placa de número 3 no númerozinho romano 3, que são os 3 risquinhos. 3 motoristas cometem infrações conforme descritos abaixo. Então, ele está dando o quadro para nós, a velocidade da via e a velocidade que esse condutor passou. Vocês precisam saber que a suspensão do direito de dirigir vai ocorrer toda vez que o condutor dirigir a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Até 20% é uma infração de natureza média com 4 pontos. Entre 20% e 50% é uma infração grave com 5 pontos. E a mais de 50% é uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Ali no motorista 1, vocês vão pegar a velocidade da via, que é 90. Como ele quer os 50%, vocês vão somar com a metade de 90. 90 mais a metade, que é 45, é igual a 135. Até 135 é uma infração de natureza grave, com 5 pontos, e a partir de 136 é uma infração gravíssima com 7 pontos de suspensão. Só que ele passou a
105. Então, não vai ter problema nenhum, não vai ter suspensão. Motorista 2, mesma coisa. Velocidade da via era 100 e ele passou a 135. Mesma conta, 100, metade de 100, 50. Então, significa que até 150 é uma infração de natureza grave com 5 pontos. A partir de 151, infração gravíssima, 7 pontos e suspensão. Como ele passou a 135, ele não vai ser suspenso. E o motorista 3 era uma via de 40 e ele passou a 65. Mesma conta, 40, metade de 40, 20. 40 mais 20, 60. Até 60, infração grave, com 5 pontos. A partir de 61, infração gravíssima, com 7 pontos. E suspensão direta do direito de dirigir. E como ele estava a 65, sim, o motorista 3 e somente o motorista 3 terá o direito de dirigir suspenso, por estar transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Dirigir a mais de 50% do limite estabelecido para a via vai gerar, sim, a suspensão do direito de dirigir e, nesse caso, o motorista 3 está, sim, acima, a mais de 50% do limite e vai ter o seu direito de dirigir suspenso. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa no nível de atenção do condutor. Monotonia é algo chato, algo repetitivo, certo? Isso gera o quê? Isso gera uma certa canseira, logo diminui o nível da atenção. E a fadiga nada mais é do que a própria canseira. Então, monotonia e fadiga, nível de atenção do condutor. Qual das situações abaixo contribui para o aumento da poluição atmosférica? Quando ele fala a palavra contribui, ele quer saber o que soma, o que aumenta, o que piora a poluição atmosférica, tá? No caso, evitar aceleradas bruscas, ele não vai aumentar, ele não vai contribuir para o aumento, ele vai diminuir. Então, isso é algo positivo. Ele não quer positivo, ele quer algo negativo. Negativo é o quê? Transitar com excesso de peso. Se você está com excesso de peso, você vai precisar de uma marcha mais pesada. Marcha mais pesada consome mais combustível. Se consome mais combustível, logo vai contribuir para o aumento da poluição atmosférica. A mesma coisa acontece quando você coloca no teu carro pneus mais largos, pneus maiores. O atrito vai ser maior, teu carro vai ficar menos econômico, ou seja, vai gastar mais combustível e logo vai aumentar, vai contribuir para o aumento da poluição. Correlacione o tipo de via com a velocidade máxima permitida para automóveis. Notem bem, ele está sendo específico para automóveis, tá? Quando não existir sinalização de regulamentação de velocidade. Então, a palavra correlacione nada mais é do que juntar. Então, no lado esquerdo, vocês têm 3 números romanos, 1 risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos. Ele quer que vocês juntem com a velocidade de cada um que está ali nos números normais, 1, 2 e 3, tá? Então, por exemplo, ali, ó, número romano 1, via de trânsito rápido. Qual que é a velocidade para via urbana de trânsito rápido? 80 km por hora, que está lá no número 3. Então, o significado do número romano 1, ou seja, a velocidade da via do número romano 1 está lá no número 3. Só sabendo disso, vocês podem eliminar as alternativas que não começam com essa resposta. No número romano 2, nós temos uma rodovia. A rodovia, ela vai ter 2 velocidades. Quando for pista simples, ela vai ser 100 km por hora. Quando for pista dupla, será 110. E ele deu para nós a velocidade de 110, que está lá no número romano 1. E sobrou as estradas, que são aquelas vias rurais que não têm pavimentação, que vai ser 60 km por hora para todos os veículos. Portanto, número romano 3 está lá no número 2. Então, só reforçando, as vias elas vão ser classificadas em 2. Nós vamos ter as vias urbanas, que são as que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, 80 km por hora. Arterial, 60 km por hora. Coletora, 40 km por hora. E a local,
30 km por hora. E aí nós vamos ter as vias rurais, que são as que estão fora da cidade. Quando for pista dupla, 110. Quando for pista simples, vai ser 100. E aí nós vamos ter as estradas, que são vias sem pavimento, que vai ser 60 km por hora para todos os veículos. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação são estabelecidas. Nesse caso, pessoal, não é pela PRF, pela Polícia Rodoviária. As polícias, elas não são responsáveis pelas configurações, elas são responsáveis pela fiscalização, para ver se as condições elas estão sendo cumpridas, tá? Portanto, não é nenhuma polícia. O que vai ser é o Conselho Nacional de Trânsito, ou seja, o CONTRAN. É ele quem vai ser responsável pelas características, configurações, condições, entre outros. Então, é pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Gratidão a você que assistiu este vídeo até aqui. Gratidão pela vida de todos os nossos inscritos aqui no canal da Profluentes. E gratidão também por todo o carinho, por todos os comentários, por todos os feedbacks que eu tenho recebido de vocês aqui no canal. Quero continuar desejando de coração a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos e muitas conquistas. E claro, aquele abraço bem apertado e bem carinhoso a todos vocês. E até o nosso próximo vídeo.